Vamos voltar para o Brasil agora e vamos falar sobre o caso que chamou a atenção de todo mundo desde ontem à noite, a morte do ex-delegado-geral aqui de São Paulo, o Rui Ferraz Fontes. Neste momento acontece o velório dele aqui na capital paulista. A Beatriz Manfredini agora está no Palácio dos Bandeirantes porque Tarcísio de Freitas convocou de última hora uma reunião que acabou de começar. É isso mesmo, Bia Manfredini, bem-vinda, boa tarde. Com certeza essa reunião tem a ver com o caso, é claro, do delegado, né? Tem a ver, sim, Márcia. A reunião começou agora, tem 5 minutinhos, 2h30 da tarde. Nela estão presentes o governador de São Paulo e outras figuras importantes da segurança pública aqui do estado. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. Então a gente justamente em cima da notícia, em tempo real, conta para vocês que além de Tarcísio de Freitas, estão reunidos aqui no Palácio dos Bandeirantes o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, também neste encontro, nessa reunião, neste momento. Também o comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, coronel da PM José Augusto Coutinho, o delegado-geral de Polícia Civil, Arthur Dian, e o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Oswaldo Nico. Então, esses são os 5 integrantes dessa reunião que foi marcada de última hora, justamente depois do ocorrido com o ex-delegado da Polícia Civil, Rui, ontem à noite. Essa reunião, então, deve discutir os próximos passos dessa investigação. Mais cedo, no velório, eu estive por lá também e Guilherme Derrite também participou. Disse que uma das pessoas, então, ali suspeitas desse crime foram já identificadas, então, que a polícia aqui de São Paulo está trabalhando na identificação e agora na busca desse suspeito. São pelo menos 2 criminosos e um deles, então, foi identificado. Ele não teve o nome revelado, claro, pelo secretário de Segurança Pública, justamente porque esse é o momento das buscas e isso pode prejudicar toda essa operação. Guilherme Derrite, no velório, antes de chegar aqui a essa reunião, disse ainda que não dá para fazer uma relação imediata desse crime com organizações criminosas, ou mais especificamente com o PCC. Mas disse que esse suspeito identificado tem inúmeras passagens já pela polícia, inclusive antes de atingir a maioridade penal e também mais recentes. Passagens, por exemplo, por roubo e por tráfico de drogas. Ele também falou um pouquinho sobre os próximos passos da investigação. A gente tem um trecho, vamos ouvir. Eu acho que esse momento é um momento de união institucional de todas as forças de segurança, das instituições, para que a gente possa o mais rápido possível identificar, qualificar e dar a resposta devida a esse crime covarde que aconteceu. Primeiro ponto é que perguntaram, está sendo questionado a respeito de possível força-tarefa. Não existe uma força-tarefa formalizada, criada. O que existe é toda a instituição da Polícia Civil com seus principais departamentos, DHPP, o DEIC, o DIPOL, o Departamento de Inteligência, o DECAP, o DEINTER6, que é o responsável pelo território da Baixada, empenhados, o GAECO, que já ofereceu apoio desde ontem para nós, o Centro de Inteligência da Polícia Militar também recebendo todas as informações e passando em tempo real para a Polícia Civil, especialmente para nós, a Secretaria, para o doutor Arthur. Nós estamos acompanhando pessoalmente esses trabalhos. Bom, então essa fala de Derrite ocorreu antes dessa reunião que acontece nesse momento aqui no Palácio dos Bandeirantes, durante o velório do ex-delegado da Polícia Civil. Várias pessoas estiveram presentes no velório, por exemplo, como o próprio prefeito da capital, Ricardo Nunes, também o presidente da Alesp, Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, André do Prado. O velório ocorreu ali na Alesp. Muitos, então, só prestaram ali uma condolência, acabaram não falando com a imprensa, mas essa foi, então, a fala principal. Guilherme Derrite disse ainda que nesse momento a polícia aqui do estado de São Paulo consegue abarcar todas as frentes de investigação, porque foi ofertada uma ajuda ali da Polícia Federal. Diz que toda ajuda é bem-vinda, mas que não é necessária nesse momento, mas que aguarda se a Polícia Federal tiver qualquer informação que possa ajudar então na investigação. A gente vai seguir acompanhando por aqui até o término dessa reunião, né? Há uma expectativa ainda hoje
de fala do governador de São Paulo. Ele chegou a cogitar mais cedo participar do velório, acabou desistindo, permaneceu aqui no Palácio dos Bandeirantes, mas há uma expectativa de que ele ainda se pronuncie e fale com a imprensa ao término do evento. Mais cedo ele fez uma publicação nas redes sociais chamando esse crime de covarde, dizendo que São Paulo vai trabalhar para identificar e prender os criminosos responsáveis para que eles sejam exemplarmente punidos pela justiça. E claro, qualquer novidade, Márcia, eu chamo vocês por aí. Agora, Bia, só um último detalhe. Tinha uma viagem marcada de Tarcísio hoje para Brasília, ela foi cancelada, né? Ele continua aí nesse monitoramento do projeto de anistia. Tem uma previsão de quando ele vá para lá novamente? Tem uma previsão agora mais para o fim do mês, Márcia. A gente retoma toda aquela conversa de que Tarcísio ia ontem, né, para Brasília, acabou desistindo, tentou fazer uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O que aconteceu para que ele permanecesse aqui no Palácio dos Bandeirantes? Ontem, depois de desistir de fazer essa viagem à capital federal, o governador de São Paulo fez ali aquela solicitação para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. O pedido inicialmente foi feito para uma visita hoje, terça-feira. Mas o ministro Alexandre de Moraes, apesar de autorizar a visita, agendou essa visita só para o dia 29 deste mês. Então, só para daqui a alguns dias. Com isso, a viagem de hoje foi cancelada também. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro até chegou a protocolar no fim do dia de ontem, ali à noite, um pedido para fazer uma substituição de visita. Bolsonaro receberia o senador Carlos Portinho do PL, mas eles pediram para trocar, já que o senador não poderia comparecer pela presença de Tarcísio, mas que a gente saiba, essa solicitação não foi respondida. Então, a princípio, a viagem está marcada para o dia 29, que é quando tem autorização do ministro Alexandre de Moraes. Alguns aliados do governador Tarcísio de Freitas disseram que era, sim, uma viagem importante neste momento, justamente para que ele continue articulando esse projeto de lei da anistia. Importante a gente dizer que seria a primeira vez que os dois teriam algum contato depois da condenação do ex-presidente. Agora, a expectativa é que até lá Tarcísio continue trabalhando o assunto da anistia nos bastidores. Como a gente contou ontem, a visão, o entendimento de pessoas próximas é que ele já fez o que podia ser feito em termos aí de ajudar a aprovação ou para que seja pautado o texto na Câmara dos Deputados com o presidente Hugo Motta, mas ele precisaria começar nessa avaliação uma segunda frente com Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que tem resistências maiores aí ao texto. Deve fazer isso dos bastidores, por enquanto, aqui mesmo do Palácio dos Bandeirantes, até para esfriar a imagem, sair um pouco dos holofotes. O entendimento é que o julgamento ainda é muito recente, a condenação, então que é bom pisar um pouco no freio. Não deve comparecer à capital federal, por enquanto, antes dessa data da visita ao ex-presidente. Márcia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pela reportagem, pelas análises e informações. Lembrando que a Bia tem uma coluna no site jovempan.com.br que você tem todos os detalhes das apurações dos bastidores da política aqui de São Paulo. Você encontra no nosso site. Agora vamos chamar os nossos comentaristas para analisar toda essa situação, começando falando sobre a morte desse delegado de polícia, né, ex-delegado aqui da Segurança Pública de São Paulo, que teve uma atuação forte, Mano Ferreira e Diego Tavares, principalmente para combater essas organizações criminosas. Foram mais de 40 anos ali à frente, né, realmente desse trabalho contra essas organizações. Ele estava atuando de forma administrativa lá no litoral, mas há 2 semanas deu uma entrevista dizendo que se sentia ameaçado, que se sentia inseguro. Diego, as nossas instituições ainda não estão preparadas para combater o crime organizado? A segurança pública ainda não consegue fazer um trabalho preventivo para evitar a morte dessas pessoas que estão à frente ali da segurança? Olha, infelizmente não, Márcia, e isso não por qualquer desleixo das nossas forças de segurança pública, mas pelo tamanho, pela magnitude que ganhou o crime organizado no Brasil. Hoje nós temos mais de 80 organizações criminosas em atuação no país, sendo que cerca de 12 delas são organizações com atividades fora do país. E chama muita atenção o poder, como que o crime organizado se sente à vontade para mobilizar alguns de seus soldados
para promover uma execução pública, enfim, numa via pública ali onde estavam ainda passando os ônibus. Acabou tendo até um acidente ali com o carro do delegado Rui, com um ônibus lá do transporte público, enfim. Então é assustador como o crime se sente à vontade para atuar. Depois, inclusive, já fizeram a queima de arquivo, né? Parece que já colocaram fogo no carro que foi utilizado para a prática do crime e até então os autores desse crime tão bárbaro, tão cruel, se encontram foragidos. E desse outro ponto também chama muita atenção, né? Como que o Estado abandona uma pessoa que dedicou a sua vida ao combate do crime organizado. O delegado Rui, como você disse muito bem, ele foi jurado de morte pelo próprio Marcola, o 01 do primeiro comando da capital. Jamais poderia ser uma pessoa que, única e exclusivamente pelo fato de ter se aposentado, foi deixado à própria sorte. Ele deveria ter sido mantido com todo um aparato de segurança custeado pelo Estado, até mesmo em retribuição pelo brilhante trabalho que ele desempenhou quando era delegado da Polícia Civil, quando comandou a Polícia Civil do Estado de São Paulo. O Estado cometeu esse erro, esperamos que agora, evidentemente que não pode corrigi-lo porque o delegado Rui se foi, mas que pelo menos traga justiça ao caso, punindo exemplarmente os autores desse crime. Verdade. Nem um carro blindado ele tinha, né? Que podia ter pelo menos protegido ali. Obrigada, Diego, pela análise. Agora com o Mano, eu queria conversar sobre a articulação de Tarcísio nessa situação. A gente viu aquela fala forte de 7 de setembro, depois realmente todo o apoio à anistia, as visitas que tem feito em Brasília, com Hugo Mota, inclusive. E agora ele sai um pouco de cena para baixar nessa poeira, como os aliados têm dito, para tentar fazer articulação mais nos bastidores. O que você acha que vai sair daí e por que Tarcísio está fazendo esse movimento, Mano? Márcia, o grande ponto de equilíbrio que o governador Tarcísio precisa buscar é como conseguir equacionar a necessidade de ter o apoio dos eleitores mais radicalizados do ex-presidente Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, não ter a sua rejeição ampliada. A gente sabe que o ex-presidente, ao mesmo tempo em que tem uma capacidade de engajamento e fidelidade de uma parcela do seu público, também desperta muitos sentimentos de rejeição em outra parcela da sociedade brasileira. Então, o desafio do governador Tarcísio é conseguir trazer a aprovação sem ter a rejeição de combo. E, para isso, ele está tentando fazer aquele morde e assopra. Ele vai um passo na radicalização, volta atrás. O que é provável que acabe se configurando? Uma articulação em prol de algum tipo de revisão de penas que diminua o tamanho da punição para aqueles condenados do 8 de janeiro, mas mantendo a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Vamos ver se vai passar desse jeito, né? Essa anistia light, a gente vai continuar acompanhando aqui. Obrigada pelas análises. Agora, 2h49, e a gente vai falar da nossa enquete do dia. Porque existe uma sensação de insegurança no nosso país. Teve a situação do ex-delegado Rui Ferraz, que morreu executado. E aí a gente perguntou se esse crime organizado aumenta não só a sensação de quem trabalha na segurança pública, mas a nossa sensação de insegurança, né? De andar na rua, sabendo que tem ali crime organizado em tudo quanto é lugar desse país. É em posto de combustível, é em padaria, é ali naquela super avenida aqui de São Paulo, a Faria Lima, um dos polos ali de dinheiro onde acontecem as maiores negociações econômicas de São Paulo. Então não tem um lugar hoje onde o crime organizado não esteja infiltrado. Então como que você analisa isso? Realmente você se sente inseguro? Vota na nossa enquete, manda a sua opinião para o 11-9-1325-8055, é o nosso canal direto com você. E ainda hoje eu vou ler várias mensagens, é claro, que vocês mandam na nossa tela da notícia, JP nas redes.